O vapor da sauna envolvia-nos como um segredo que ninguém queria confessar. Eu, Ana, estava sentada no banco de madeira quente, toalha à volta do corpo, tentando não olhar para Maria. Ela, a minha melhor amiga há 10 anos, ria enquanto abanava a mão para afastar o calor e isto é mesmo bom, Ana. Há séculos que não desliga a cabeça, disse ela, com aquele sorriso que sempre me desarmava. Mas eu não conseguia desligar a minha. Há anos que a amava em silêncio. Maria era hétero, ou pelo menos era o que dizia. Namorava com o Pedro há 4 anos, falava de casamento, de filhos, da casa no Algarve. Eu ouvia, sorria e guardava o que sentia no fundo do peito. Naquele dia, estávamos no spa de um hotel antigo em Sintra. Eu tinha oferecido a tarde como presente de aniversário atrasado. Entramos na sauna privada, só nós as duas, porque Maria detestava lugares cheios. O calor subia, o suor escorria e o silêncio tornou-se pesado. De repente, ela virou-se para mim. Ana, tu já pensaste como seria beijar uma mulher? A pergunta saiu tão natural que eu quase engasguei. Porquê? Perguntei, a voz rouca. Curiosidade, respondeu ela, mas os olhos não estavam a brincar. Antes que eu pudesse responder, Maria aproximou-se. O seu rosto estava a centímetros do meu. Senti o hálito quente dela misturar-se com o vapor. E então, sem aviso, os lábios dela tocaram nos meus. Foi suave, hesitante, mas real. O meu corpo reagiu antes da mente. Correspondi. Quando nos afastamos, o silêncio era ensurdecedor. Maria olhou para mim, olhos arregalados. O que é que eu fiz? Murmurou. Eu não respondi. Não havia palavras. Apenas o coração a bater tão forte que parecia que ia sair do peito. Saímos da sauna em silêncio. No vestiário, vestimos-nos sem olhar uma para a outra. No carro, Maria ligou o rádio alto. Eu conduzi até casa dela em Oeiras. Quando paramos, ela não saiu logo. Ana, Eu não sei o que isto significa, disse. Nem eu, respondi. Mas aconteceu. Ela saiu do carro sem se despedir. Eu fiquei ali, mãos no volante, a olhar para a porta do prédio até as luzes se apagarem. Naquela noite, não dormi. Sabia que algo tinha mudado para sempre. Nos dias seguintes, o silêncio entre nós foi pior do que qualquer discussão. Mensagens curtas, respostas secas. Eu tentava não pensar nela, mas era impossível. Maria era o meu mundo. E agora, talvez, eu fosse o dela. Uma semana depois, ela ligou. Podemos falar? A voz tremia. Encontrámo-nos num café em Belém, ao fim da tarde. Ela chegou com os olhos vermelhos. Eu beijei-te porque quis, Ana. E gostei. Mas tenho o Pedro. E a minha família. Eles nunca aceitariam. Eu ouvi sem interromper. E tu? O que queres tu? Perguntei. Ela baixou os olhos. Não sei. Mas não consigo parar de pensar em ti. Naquele momento, percebi que o beijo na sauna não tinha sido um acidente. Era o começo de uma guerra. Uma guerra dentro dela. E eu estava no meio. Maria começou a aparecer mais vezes na minha casa. Dizia que precisava de espaço do Pedro. Eu deixava-a entrar, fazia chá e conversávamos até altas horas. Mas nunca mais nos tocámos. Havia um acordo tácito, não falar do beijo. Até à noite em que ela chegou a chorar. O Pedro pediu-me em casamento, disse, mostrando o anel. Era simples, elegante, exatamente o que ela sempre quis. E eu disse que sim. O chão abriu-se debaixo de mim. Parabéns, consegui dizer. Ela olhou para mim, olhos cheios de lágrimas.
Ana, eu não sei se consigo. Naquela noite, falámos como nunca. Ela contou-me que desde o beijo na sauna, tudo tinha mudado. Que quando Pedro a tocava, pensava em mim. Que tinha medo de si mesma. Eu ouvi, o coração partido, mas sem raiva. Tu tens de decidir, Maria. Não por mim. Por ti. Ela ficou calada. Depois, pegou na minha mão. Eu quero experimentar. Quero saber se isto é real. E então, beijou-me outra vez. Desta vez, não foi hesitante. Foi desesperado, como se quisesse provar alguma coisa a si mesma. Ficámos abraçadas no sofá até de manhã. Não houve mais do que beijos e carícias. Mas foi o suficiente para mudar tudo. No dia seguinte, Maria voltou para a casa do Pedro. Disse que precisava de tempo. Eu não a impedi. Sabia que ela estava a lutar contra tudo, a família católica de Braga, os amigos de infância, a sociedade que ainda olha de lado para quem ama como nós. Passaram semanas. Ela aparecia e desaparecia. Às vezes ligava à meio da noite, a chorar. Outras vezes, mandava mensagens a dizer que tinha acabado tudo com o Pedro. Mas nunca o fazia. Eu comecei a sofrer. Cada vez que ela ia embora, levava um pedaço de mim. Um dia, não aguentei mais. Maria, eu não consigo ser a tua experiência. Ou escolhes, ou vais-te embora de vez. Ela chorou. Eu tenho medo, Ana. Medo de perder minha família. Medo do que as pessoas vão dizer. Eu também tenho medo, respondi. Mas prefiro ter medo contigo do que sem ti. Ela não respondeu. Saiu da minha casa e não voltou durante 2 semanas. Eu pensei que tinha perdido. Até que, numa sexta-feira à noite, ela apareceu à minha porta com uma mala pequena. Acabei com o Pedro, disse. Ele percebeu que eu não o amava como devia. Entrei em pânico. E agora? Agora, disse ela, quero tentar. Contigo. Naquela noite, dormimos abraçadas. Pela primeira vez, senti que talvez houvesse esperança. Mas eu sabia que o pior ainda estava para vir. A família de Maria soube 2 meses depois. A mãe dela encontrou uma mensagem minha no telemóvel. Foi um caos. A mãe ligou-lhe a chorar, o pai gritava ao fundo. Como é que podes fazer isto à família? À nossa imagem? Maria desligou o telefone a tremer. Veio para minha casa e ficou 3 dias sem sair do quarto. Eu tentava consolá-la, mas ela afastava-me. Eles têm razão, Ana. Eu estou a destruir tudo. Eu sentia-me culpada. Talvez se não tivesse correspondido ao beijo na sauna, nada disto tivesse acontecido. Mas então, Maria levantou-se. Não. Eu escolhi isto. Eu escolhi-te. Decidimos ir a Braga juntos. Enfrentar a família. Foi a viagem mais longa da minha vida. Chegámos à casa dos pais dela ao fim da tarde. A mãe abriu a porta com os olhos inchados. O pai nem nos olhou. Sentámo-nos na sala. Maria falou primeiro. Eu amo a Ana. Não é uma fase. É real? A mãe chorou. O pai disse, isto é contra Deus. Contra a natureza. Eu tentei falar, mas Maria apertou a minha mão. Se não aceitarem, eu vou embora. Mas não vou deixar de a amar. Saímos daquela casa como se fôssemos estranhas. No carro, Maria chorou tanto que eu tive de parar na berma. Eles nunca vão aceitar, disse. Então vamos viver sem eles, respondi. Mas eu sabia que era mais fácil dizer do que fazer.
Os amigos dela começaram a afastar-se. Alguns diziam que ela estava confusa. Outros simplesmente desapareciam. Maria perdeu o emprego numa escola católica. Incompatível com os valores da instituição, disseram. Eu tentava apoiá-la, mas o peso era demasiado. Um dia, ela olhou para mim e disse: Ana, e se eu tiver cometido um erro? Aquela frase doeu mais do que tudo. Queres voltar atrás? Ela não respondeu. Naquela noite, dormiu no sofá. Pela primeira vez, senti que estava a perder. Maria voltou para a casa dos pais durante 2 semanas. Disse que precisava de espaço para pensar. Eu deixei-a ir. Não tinha escolha. Durante esse tempo, não falámos. Eu trabalhava até tarde, tentava esquecer. Mas cada canto da casa tinha o cheiro dela. Um dia recebi uma mensagem: volta amanhã. Temos de falar. Ela chegou com os olhos vermelhos, mas decididos. Falei com os meus pais. Eles não mudam. Mas eu mudei. Quero estar contigo, Ana. Mesmo que custe tudo. Beijámo-nos como se fosse a primeira vez. Mas o caminho não foi fácil. Maria começou terapia. Eu também. Aprendemos a lidar com a culpa, o medo, a raiva. A família dela cortou o contacto. Só a irmã mais nova ainda ligava às escondidas. 1 ano depois, mudámo-nos para o Porto. Longe de Lisboa, longe das memórias. Começámos do zero. Mas as cicatrizes ficaram. Maria às vezes acordava a chorar, a sonhar com a mãe. Eu sentia-me responsável. Ainda assim, o amor cresceu. Mais forte, mais real. Mas nunca foi perfeito. Havia dias em que Maria olhava para o telemóvel, via uma foto antiga com o Pedro e os olhos enchiam-se de lágrimas. Havia dias em que eu me perguntava se ela teria sido mais feliz se nunca tivesse entrado naquela sauna. E então, um dia, ela disse: Ana, eu não me arrependo. Mas às vezes pergunto-me se o preço foi alto demais. Eu abracei-a, o amor sempre tem preço. A questão é se vale a pena pagá-lo. Hoje, passados 3 anos, vivemos juntas no Porto. Temos um apartamento pequeno, um gato e uma rotina que nos faz felizes. A família dela ainda não fala conosco. Mas a irmã casou-se e convidou-nos para o casamento. Foi a primeira vez que nos viram juntas. A mãe olhou para o chão. O pai saiu da sala. Mas a irmã abraçou-nos. Maria chorou no carro, a caminho de casa. Eles nunca vão aceitar, disse. Talvez um dia, respondi. Talvez não. Mas nós aceitámo-nos. E isso basta. A sauna em Sintra ainda existe. Às vezes passamos por lá e sorrimos. Foi ali que tudo começou. E também onde tudo quase acabou. Mas escolhemos continuar. Agora, quando olho para Maria, vejo a mulher que lutou contra o mundo por mim. E eu lutei por ela. O amor não é fácil. Mas é nosso. E tu, o que achas? Vale a pena destruir tudo por alguém que amas?